Olá, está no ar mais uma edição do programa da TV Surdo. Quando faltam um pouco menos de 2 semanas para a realização das 6ª eleições autárquicas, associações de promoção dos direitos das pessoas com deficiência, OPDs, intensificam ações de advocacia para garantir maior participação de pessoas com deficiência nestas eleições. Boletins de voto sem grafia braille, ausência de intérpretes de língua de sinais, bem como a falta de acessibilidade para os locais de votação, são os grandes desafios encontrados pelas pessoas com deficiência em pleitos eleitorais passados. Para que erros desta natureza não se repitam, participantes da 2ª edição da Conferência Anual sobre Deficiência e Direitos Humanos propuseram várias soluções. Saiba quais na peça que se segue. O embaixador dos Estados Unidos da América, Peter Verman, que discursava no âmbito da 2ª Conferência sobre Deficiência e Direitos Humanos, defende o cumprimento das políticas de acessibilidade de que o país é signatário para que haja mais inclusão em Moçambique. Alguns desses obstáculos incluem entradas inacessíveis, passeios não pavimentados ou lamacentos, escadas sem elevadores e instalações sanitárias inadequadas. Identificar os obstáculos é um primeiro passo importante. E eliminar esses obstáculos é o verdadeiro objetivo. Hoje espero ouvir falar de como tornar a inclusão uma realidade. E como, juntos, podemos fazer o trabalho difícil, mas necessário para construir uma sociedade mais inclusiva no mundo. Como é que é feita a participação de pessoas com deficiência nos processos eleitorais nos Estados Unidos? Nós temos uma lei, Americans with Disabilities Act, ADA, que precisa diz que as instalações públicas devem ser acessíveis, incluindo as mesas de voto. Esta é uma lei muito importante para nós, é um modelo para muitos outros países sobre os direitos das pessoas com deficiência. Claro que tem algumas situações quando esta lei não é aplicada. E nós dependemos sobre os jornalistas e também a sociedade civil para garantir que o Estado americano defenda estes direitos das pessoas com deficiência. O não cumprimento das recomendações da Convenção dos Direitos Humanos e de outros dispositivos legais faz com que as pessoas com deficiência não exerçam seus direitos na plenitude. Posicionamento defendido por Esau Menezes, antigo deputado da Assembleia da República, e Júlia Travessi, da União Europeia. O primeiro desafio, particularmente como pessoa com deficiência visual, é saber que vou ter que conscientemente fazer um gesto que viola o meu direito de fazer o voto secreto. Aquilo que se falou de manhã. Não posso votar secretamente porque tenho que dizer a quem eu quero votar a outra pessoa. Então, significa que eu estou a votar com base na fé. Sim. Se eu não tiver fé, não vou votar, porque nunca hei de saber se a pessoa a quem eu disse votou mesmo essa pessoa. Portanto, eu acho que o primeiro desafio que o Estado moçambicano tem, é criar mecanismos para podermos ultrapassar esta barreira. Os obstáculos jurídicos e a falta de acessibilidade, de igualdade, como muitos de vocês falaram antes.
Os obstáculos jurídicos, sobretudo, são devido ao feito que muitas pessoas com deficiência não podem votar, que tem muitos países, inclusive muitos países, Estados-membros da União Europeia, que restringem, que limitam o direito de voto e o direito de ser um candidato nas eleições, nesse caso nas eleições europeias. Tem 14 países da União Europeia que limitam, restringem esse voto, esse direito, que é contra a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Discapacidade. Os problemas não se limitam só no processo de votação. Menezes partilhou os transtornos por que passou durante seu mandato. O terceiro desafio que eu tive quando entrei foi entrar numa Assembleia da República em que estão 250 deputados, mais os funcionários. Então estávamos perto de 400, 500 pessoas por aí, mais as pessoas que assistem e tal. E eu tinha que ler documentos. Não tinha quem pudesse ler para mim e nem havia condições de me darem os documentos em braille. Nessa altura, a tecnologia não estava tão avançada para ter em formato áudio. A segunda conferência sobre deficiência e direitos humanos, organizada pelo Fórum das Associações de Pessoas com Deficiência, FAMOD, durou 2 dias e decorreu sob o lema Participação e Acessibilidade como pressupostos para a inclusão e efetivação dos direitos das pessoas com deficiência em Moçambique. Depois de termos acompanhado o posicionamento das personalidades no que diz respeito à participação das pessoas com deficiência em pleitos eleitorais, vamos acompanhar mais uma peça sobre este assunto. A província de Cabo Delgado conta desde o início deste mês com uma associação que está a trabalhar para garantir que as eleições presidenciais do próximo ano sejam as mais inclusivas da história do país, sobretudo naquele ponto do país que foi severamente afetado pelo terrorismo. Acompanhe. O Observatório Moçambicano para a Deficiência comprometeu-se em lutar para garantir que as pessoas com deficiência possam usufruir de seu direito ao voto no presente ciclo eleitoral. E porque estamos em momento eleitoral, queríamos também anunciar que fazemos parte do processo da participação pública e política das pessoas com deficiência. Promovemos a participação pública e política das pessoas com deficiência. E, para o efeito, lançamos há cerca de 2 semanas, na província de Cabo Delgado, na cidade de Pemba, um projeto relacionado com a participação política das pessoas com deficiência. Nós temos um princípio internacional que é nada sobre nós sem nós. E como sabeis, nada melhor do que estar nos centros de tomada de decisão para influenciar alguns processos. Razão pela qual, com este projeto relacionado com a participação política das pessoas com deficiência em Cabo Delgado, é um prenúncio para aquilo que vai acontecer em 2024. Ricardo Morense, membro fundador da associação, destacou igualmente a necessidade de incluir cada vez mais as pessoas com deficiência nos censos populacionais para melhor monitorar esta camada social. Então precisamos definir prioridades para a nossa ação. E uma das primeiras ações que me referi inicialmente é a questão do censo. Precisamos de monitorar a questão do censo populacional relativamente às pessoas com deficiência à margem de outras situações. E outros aspectos que nos propomos a fazer é monitorar a questão da educação inclusiva. Estamos a falar de uma educação inclusiva de qualidade. Se questiona a qualidade do ensino no nosso país, imaginem qual é a problemática da educação inclusiva. E quando se fala de educação inclusiva, não é a criança que deve se adaptar à escola, mas é a escola que deve estar preparada para receber a criança com necessidades educativas especiais. Não incluir as pessoas com deficiência na esfera social é uma violação dos direitos das pessoas com deficiência. Sabem muito bem que Moçambique ratificou a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e um dos propósitos da ratificação é que todos os países que tenham ratificado a Convenção devem ser merecedores do apoio internacional
apoio financeiro para a realização das várias atividades em prol da pessoa com deficiência. E nós precisamos de monitorar esses aspectos junto das Nações Unidas, junto do governo, para que a questão da deficiência realmente seja uma situação real. Importa referir que o projeto será implementado na província de Cabo Delgado e tem um arranque previsto para 2024. É bom saber que a TV Surdo não está sozinha nesta luta por eleições inclusivas. Mas, por hora, vamos a uma curta pausa. Não troque de canal e aprenda mais sobre os direitos das pessoas com deficiência. Olá, hoje vamos falar das eleições. A eleição é o processo de escolha das pessoas que vão dirigir o país. No nosso país, este processo acontece de 5 em 5 anos. Existem eleições municipais e eleições gerais. As municipais servem para escolher quem vai dirigir o município, enquanto as gerais servem para escolher quem vai dirigir o país. Neste ano, a 11 de outubro, decorrem no país as 6ª eleições municipais. A condição para eleger é ter-se recenseado e cada eleitor exerce o seu direito no posto de recenseamento onde se tiver recenseado. Lembre-se, as eleições realizam-se a 11 de outubro próximo e cada eleitor deve votar no posto de recenseamento onde se recenseou. Olá! Você vai aprender sobre os direitos sexuais e reprodutivos. Bom, eles são muitos, mas vamos tratar com alguma profundidade de alguns que têm a ver com o corpo de cada um. Não se preocupe, porque até ao fim do vídeo você ficará a saber o seguinte: quando e com quem se deve iniciar a vida sexual? O que fazer quando for esforçado a manter relações sexuais com outra pessoa? Bom, vamos falar de outras coisas também, mas estes 2 pontos que mencionei são os mais importantes. Você sabia que os direitos sexuais e reprodutivos são parte dos direitos humanos? E quando estes direitos são respeitados, as pessoas podem desfrutar das relações sexuais e amorosas de forma satisfatória e segura, livres de coerção, violência ou medo de contrair uma infecção ou gravidez não planeada. É por isso que todos nós temos o direito de fazer nossas próprias escolhas e uma delas é tomar decisões sobre o nosso corpo. Sim, o corpo é nosso e ninguém mais tem poder sobre ele. Diga comigo: é meu direito e minha liberdade escolher com quem desejo estabelecer relações sexuais sem pressões ou imposições de quem quer que seja. Mas o que podes fazer quando sentes que um destes 2 direitos estão a ser violados? Mantenha calma e procure os seguintes serviços. 1. Os serviços de violência baseada no gênero das unidades sanitárias ou nas esquadras de polícia. 2. Ligar para a linha verde, linha grátis Fala Criança, através do número 116. Olá! Estamos de volta à segunda e última parte do nosso programa. No primeiro bloco, falamos dos esforços de diferentes associações de promoção dos direitos das pessoas com deficiência no âmbito das eleições inclusivas. Neste bloco, há mais histórias por partilhar consigo. A fisioterapia, apesar de ser uma prática importante e para a reabilitação de pacientes inadaptados, continua a ser encarada de ânimo leve por grande parte da sociedade. Contudo, os profissionais de saúde desta área continuam a ajudar muitas pessoas e há casos de sucesso. Joana Kumaio é mãe de uma criança com deficiência que faz sessões de fisioterapia desde os 7 meses de vida. No início das sessões, não tinha muito crédito quanto ao sucesso, mas não desistiu e hoje, envolvidos 2 anos, sua filha registra melhorias. Eu louvava a ideia da fisioterapia,
não é de hoje para amanhã que resulta, mas é um processo. É muito lento e depende de cada criança, de como recebe o tratamento. E minha criança, por exemplo, desde os 7 meses, eu pensava de que com 1 ano minha criança ia poder andar. Mas eu fui vendo de que não é com 1 ano, não é com 2 anos, é só com 3 anos que ela conseguiu andar. E agradecer muito. Quem também viu a vida de seu filho mudar foi Loide Baloi e hoje tem motivos para sorrir. O meu filho nasceu com asfixia, que geralmente gerou epilepsia. Comecei o tratamento com os 9 meses e de lá para cá ele tem desenvolvido muito bem. De sua casa para o centro de reabilitação, percorre uma longa distância, mas não pensa em desistir. No termos de transporte, é um bocadinho difícil para mim, porque eu vivo em Gondosa. De Gondosa para vir para a psiquiatria não é fácil, mas tento lutar de todas as maneiras para conseguir vir à fisioterapia. E através disso tive vários bons sucessos, além de família que eu construí lá, debaixo de choros. Grandes alegrias já aconteceram na minha vida, que o meu filho hoje já está a começar a andar e a falar. Estas 2 histórias são exemplos de casos de sucesso de pacientes que melhoraram a qualidade de vida por conta da fisioterapia. Segundo o profissional de fisioterapia, José Tomás, grande parte dos pacientes menores que precisam de reabilitação se deve ao fato de, à nascença, o sistema nervoso ter sido afetado. Quando se fala desse tipo de pessoas, geralmente são pessoas com alterações do sistema nervoso central, no geral, né? Então, para melhorarmos as pessoas com uma alteração do sistema nervoso, ou uma disfunção do sistema nervoso, aí não é 1 vez, 2 vezes, para poder melhorar essas pessoas. Nós precisamos atender essas pessoas frequentemente. Poderíamos até atender todos os dias. Todos os dias. O que é que nós queremos? É a adaptação do sistema nervoso. Aquilo que a gente faz todos os dias. Porque não basta hoje só fazer um tratamento, depois a criança vai ficar em casa, né? Volta daqui a 2, 3 dias. Isso não tem grande impacto. Precisamos fazer constantemente isso para que o corpo também possa se adaptar àquilo que a gente está a precisar. O profissional explica que a reabilitação pode levar vários anos, mas é preciso paciência. Para o tratamento desse tipo de crianças leva muito tempo. Às vezes, sem paciência, as pessoas acabam desistindo. Então, precisa não perder a esperança, levar sempre as suas crianças, portanto, nos hospitais, procurarem pessoas também para poder intervir, pessoas com conhecimento. Esse apelo também serve para todos aqueles que são da fisioterapia, todos que são da reabilitação. Não só as crianças precisam de reabilitação, como os adultos que estiveram expostos ao acidente vascular cerebral, AVC. Primeira coisa é o nosso estilo de vida, né? O nosso estilo de vida ser melhor, né? O estilo de vida saudável. 2, estamos a falar aí da alimentação, da prática da atividade física, eliminarmos o sedentarismo. Hoje em dia há muita gente sedentária e aí, se prestarmos atenção, o que a gente encontra nessas pessoas? Encontramos diabetes, encontramos tensão alta, né? Então isso condiciona o AVC. Com o crescente aumento de pacientes vítimas de AVC, José diz ser urgente a formação de profissionais de fisioterapia em todo o país. Quanto aos desafios, não é? Nós estamos a enfrentar como um dos problemas é a continuidade na formação dos cursos, não é? A continuidade na formação dos cursos, porque a maioria dos cursos estão a ocorrer aqui em Maputo. Nós gostaríamos que pudéssemos alastrar para a Beira. Em Nampula já temos uma turma, para a Beira e Quelimane, também nas outras províncias. Para além disso, o reconhecimento do nosso nome ao nível do Sistema Nacional de Saúde. Bom, agora já temos alguma coisa já está muita informação sobre isso, mas continuamos ainda a querer fazer mais. Ao nível da cidade de Maputo, mais de 350 pessoas são assistidas por profissionais de fisioterapia nos diferentes centros de reabilitação espalhados pela cidade.
Agora vamos a Buane, província de Maputo, para acompanhar a história de Rafael Vicente, um jovem surdo que se dedica à venda de frangos para o autossustento. Como todo empreendedor, tem sonhos de ver seu negócio expandir. Acompanhe a peça. Rafael Vicente é um jovem com deficiência. Teve uma infância feliz como a de toda criança. Com apenas 4 anos de idade, ficou surdo. Este conta como tudo começou. Segundo meus pais, eu nasci uma criança sem nenhuma deficiência. Eu ouvia e falava, mas aos 4 anos de idade, tornei-me surdo por motivos que desconheço. Preocupados, meus pais levaram-me ao hospital. O médico fez todas as análises e deu o diagnóstico de surdez. Minha mãe ficou desesperada e chorou bastante, mas pacientemente eles cuidaram de mim e fui à escola. Mas passado algum tempo, meu pai faleceu e não tinha alguém para ajudar a pagar a escola. Tudo tornou-se difícil. Com a vida difícil, decidiu procurar por um trabalho e o que conseguiu foi o de ajudante de obras. Eu procurei por trabalho e o que achei foi de quebrar paredes. O trabalho causava muita dor e trabalhava debaixo do sol forte. Eu me recordo de ter decidido fazer um negócio de venda de frangos. Comecei a juntar, limpei o espaço e construí uma capoeira para colocar lá os frangos. Feito isto, comprei pintinhos, alimentava-os. Depois de crescidos, comecei a vender e com o negócio, apoio em casa e a família. O negócio de frango mudou sua vida e de sua família, e este partilhou como tem feito para garantir que não haja perdas em dias muito quentes. Eu vejo televisão à noite para ver o jornal das 20, para poder ter informação sobre a temperatura, para saber como agir no dia seguinte. Se estiver calor, preparo panela para depenar os frangos, pois os frangos sobrevivem mais com o vento. Quando há muito sol, os frangos morrem e o importante é controlar. E quando estiver muito quente, deixá-los fora, onde há plantas, e é mais seguro. Para o futuro, Vicente espera ver seu negócio crescer para dar um pouco de conforto à sua família. Com o meu negócio de frangos, eu sonho em ter dinheiro, adquirir um terreno, construir uma casa melhorada e depois casar-me. Importa referir que Rafael Vicente desconhece a língua de sinais de tal forma que usou a linguagem gestual. Vamos aprender um pouco mais da língua de sinais. Olá, está no ar mais uma aula de língua de sinais de Moçambique. Pronto para enriquecer seus conhecimentos em língua de sinais? Muito bem! Na aula de hoje, vamos aprender a sinalizar verbos. Oferecer, partilhar, coordenar. Vamos repetir?
oferecer, partilhar, coordenar. A nossa aula termina por aqui. Continue a praticar aí em casa. É só aceder às nossas redes sociais. Somos a TV Surdo Moçambique. O nosso programa termina por aqui. Muito obrigada pela atenção dispensada. É muito bom saber que podemos contar com o carinho da sua audiência. Por hoje é tudo. Voltamos a ver-nos daqui a 7 dias. Mas você pode continuar a ver este e outros conteúdos visitando as nossas redes sociais. Somos a TV Surdo Moçambique. Goste, comente, partilhe e faça com que os nossos conteúdos alcancem mais pessoas. Até ao próximo programa.